Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. É a primeira vez que você está por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Por aqui é o pastor Júlio Rocha. É uma satisfação ter você aqui, amém? Se você não é inscrito ainda, já vai deixando a sua inscrição para nos ajudar a pregar e ensinar a palavra de Deus. Deixe também o seu like para ajudar que esse vídeo chegue a outras pessoas. E o assunto que nós temos aqui hoje, meu irmão, é muito interessante do ponto de vista de curiosidade bíblica. Mas não estamos falando de curiosidade, estamos falando de mito. A Bíblia diz diferente. O tema de hoje, o mito de hoje é muito utilizado, eu acredito aqui, vou chutar por cima. 96, 97% dos cristãos usa esse verso bíblico, essa declaração de Jesus, de um modo muito, mas muito errôneo. Quem mente é filho do diabo. Nós vamos meditar um pouquinho como essa frase pode ser um mito, como essa declaração pode ser um mito e o que ela realmente significa na boca de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Para isso, nós vamos para a nossa vinheta. É rapidinho, mas ainda dá tempo de você que ainda não se inscreveu, se inscrever e deixar o seu like. E nós voltamos já. Muito bem, meus irmãos, para nós entendermos o que é mito e o que não é mito nesta fala, nesta declaração de Jesus, nós temos que considerar o aspecto negativo, por um lado, desta frase e o aspecto positivo dela. E só poderemos fazer essa classificação se nós entendermos o contexto de João 8:44, aonde nós lemos o seguinte texto. Jesus disse assim: "Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer-lhes o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira." Como consequência, surge a declaração: quem mente é filho do diabo. Será verdade? Será mito? Em que aspecto é mito? Em que aspecto é verdade? Meus irmãos, analisando o contexto de João capítulo 8, nós vamos encontrar a declaração de Jesus Cristo como sendo a verdade que liberta, né? E conhecereis a verdade. Quem não conhece esse versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32, o 36, ele fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus então passa a ser indagado justamente pela classe dos mais resistentes ao seu ministério, que era a classe farisaica, que se julgava então filho de Abraão e se julgava por isso herdeiro do reino dos céus, por ser da classe, por ser da estirpe, por ser da raça abraâmica. Jesus então os repreende dizendo: se vocês fossem filho de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas as obras que vocês fazem não são de Abraão, são do diabo. E aqui em João 8:44 cabe uma observação tripla, onde Jesus classifica o diabo como o pai da mentira, dizendo: ele é homicida desde o princípio. Ou seja, há aí uma classificação rotineira, há uma classificação de continuidade desde o princípio. E também Jesus fala que ele nunca se firmou na verdade. Ou seja, ele sempre teve uma prática de mentira. E diz mais ainda: e não há verdade nele. A verdade não existe no diabo. Por aí nós já temos uma pré-classificação ou uma orientação para podermos classificar o que Jesus está querendo dizer quando demonstra que aquele que mente vem a ser filho do diabo por indução, porque o diabo é pai da mentira. Em que aspecto o diabo é pai da mentira? É de qualquer mentira ou é daquelas mentiras fundamentadas? É a mentira acidental ou é a mentira como um modo de vida, como uma natureza mentirosa? Por aí nós podemos destacar então o aspecto negativo da mentira que Jesus está dizendo. Ou seja,
toda e qualquer mentira faria de uma pessoa filha do diabo? Logicamente que não, meus irmãos. Por esses 3 pontos que eu elenquei aqui em João 8:44, já dá para ver que há uma abissal diferença entre o estilo de vida do diabo, que é pai da mentira, e o estilo de vida daqueles que mentem, vamos dizer assim, acidentalmente. Porque mentira, irmãos, todos nós falamos, intencionalmente, não intencionalmente, todos nós falamos uma coisa. Para os irmãos terem ideia, basta eu falar uma coisa aqui, até com convicção própria, mas que a Bíblia não diz, já se torna uma mentira, porque está em oposição à verdade. Não quer dizer que necessariamente isso é um pecado, porque o pecado ele tem que partir do coração. Amém? Eu vou chamar isso de uma mentira como reflexo, uma mentira acidental, uma mentira não voluntária. E isso faz parte da minha natureza pecaminosa, amém? Isso faz parte, né? A gente mente muitas das vezes por vaidade, quando a nossa vaidade fala mais alto, a gente solta uma mentirinha daqui para lá. Quando há um interesse minha ou de alguém, em alguém ou algo, né, ou alguma coisa, a gente acaba também soltando, né, uma mentirinha daqui a colar. Amém? Por medo, muitas das vezes, quem já não mentiu por medo, né? Um não quando é sim, um sim quando deveria se responder não, quem já não cometeu? Na euforia, quem de nós já não aumentou um ponto no conto, não é verdade? Essas coisas acontecem, mas não devem ser rotinas. Quando isso acontece em nossas vidas, e principalmente quando nós nos damos contas que falamos além da conta, ou deixamos de falar, pecamos, né, por mentir ou por omitir, né, e nos arrependemos, é para isso que se manifestou a cruz de Jesus Cristo. Portanto, o sacrifício de Cristo cobre esses pecados. Amém? Então, no aspecto negativo dessa mentira, né, que muitos classificam como a mentira do qual nos faz filho do diabo, logicamente, irmãos, todos nós nunca seríamos filhos de Deus por conta disso. Todos seríamos filhos do diabo, por esses pequenos acidentes, percalços que nós passamos pelo caminho por conta da nossa natureza. Amém? O que Jesus está dizendo não é para essa classe de pessoas. Jesus está falando para os fariseus, para os saduceus, e nós vemos esse contexto de João 8 espelhado, refletido na lente de Mateus, por exemplo, do capítulo 5 ao capítulo 7, onde Jesus traça, né, o perfil do reino de Deus no Sermão do Monte, atacando diretamente a doutrina dos fariseus. No capítulo 21 e 23 do próprio livro de Mateus, Jesus vai pegar um pau de quina e bater na cabeça para ver a queda mesmo, chamando de hipócritas e mostrando, né, que eles eram, de fato, filhos do inferno, não por conta de mentirinhas, não por conta de arranjos que eles fizessem por conta da natureza, mas por terem, de fato, uma natureza má. Amém, meus irmãos? E projetarem, de fato, serem assim, com um modo de vida rotineiro. E aí entra, vamos dizer assim, um aspecto positivo do que Jesus chama de mentira, viver na mentira, ser filho do diabo. Porque a mentira aqui, ela deixa de ser um acidente de percurso, um reflexo da natureza humana, para vir ser parte de um sistema de pecado, aonde a pessoa está dependente disso e vira, portanto, uma rotina na vida da pessoa. Essa rotina, sim, essa servidão, sim, essa necessidade, sim, faz com que a pessoa seja filha do diabo, porque o diabo é pai da mentira, e essa mentira aqui é sistêmica, é um modo de vida, amém? E, portanto, a pessoa se torna, sim, filha do diabo. Nós encontramos conceitualmente ao que Jesus refere-se como mentira, por exemplo, o caso de Judas. Nós lemos, por exemplo, em Lucas capítulo 22, verso 3, que Satanás entrou em Judas. Judas deixa, então, de ser um seguidor de Cristo para ir após Satanás. Nós encontramos ainda em João capítulo 13, no verso 27, quando isso acontece de fato e plenamente após o bocado da Santa Ceia. Veja, o diabo estava na Santa Ceia, né, e se apossou de um homem, né, dentro da igreja, por assim dizer. Amém? Dentro ali da comunidade. Amém, meus irmãos?
Quando isso acontece, Jesus depois vai fazer a oração sacerdotal e dizendo: ninguém se perdeu a não ser o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Portanto, Judas, além de qualquer critério de presciência, de predestinação, ou o que quer que se classifique, Judas entra por um caminho e adota uma prática de vida de perdição. Isso é conceitualmente igual ao que Jesus ensina em João 8:44. Mais uma ocorrência bíblica sobre essa questão de ser filho da perdição, filho do diabo, né? Filho do inferno, alguma coisa assim, está em Atos capítulo 13, do verso 8 ao verso 10, onde nós encontramos um homem chamado Elimas, que resistia a Paulo quando este pregava ao procônsul. Veja, ele resistia. A palavra de Deus é o quê? É a verdade. Ele estava resistindo. O que é oposto à verdade? A mentira. Portanto, Paulo se vira para ele. Nós lemos no verso de número 10 isso, aonde lemos então que Paulo vai se dirigir a Elimas desta forma: ó filho do diabo. Veja, já classificou o homem, né? Como Jesus fez com os fariseus. Cheio de todo engano e de toda a malícia. Veja, não é só a mentira que faz alguma pessoa filho do diabo. Não é só a mentira que faz uma pessoa filho da perdição. Veja que Judas torna-se filho do diabo, filho da perdição, não foi por causa da mentira, foi por causa da traição. Elimas se tornou por causa da mentira, por causa do engano e também da maldade no coração dele. Veja então, irmãos, que é necessário o conceito para poder se entender o texto e a doutrina que Jesus deixou. Continuando com Paulo, ele diz o seguinte: cheio de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Irmãos, aqui há uma coisa interessante a ser notada. A perturbação da verdade torna-se mentira. A perturbação da justiça se torna malícia, se torna injustiça. Portanto, o que é oposto a Deus torna-se igual, torna-se coadunante com as obras do diabo. E nesse aspecto, ao contrário daquela mentira acidental da natureza humana que é provocada pela vaidade, pelo interesse, pelo medo ou pela euforia, aqui a mentira já se torna um expediente, uma necessidade na vida do ser humano. Se torna um vício na vida do ser humano. Se torna uma dependência. A pessoa aqui não peca por acidente, ela peca porque é dependente de pecar nesse sentido. E nesse sentido, ela se torna filho do diabo. Outro ponto importante na correlação do aspecto positivo e do aspecto negativo dessa classificação de Jesus em João 8:44 é que, se no aspecto negativo há uma necessidade de arrependimento, do lado contrário, há cada vez mais uma necessidade de se mergulhar no pecado. E o arrependimento fica cada vez mais difícil. Isso não tem como terminar em coisa boa. Toda essa dependência, todo esse expediente, todo esse vício vai desaguar em sistemas e vai desaguar em pecados maiores, como os que nós vemos por todas as escrituras, inclusive no tempo de Jesus, como a hipocrisia, a prostituição, os escândalos, o falso ensino que está associado às heresias, a apostasia, a corrupção social, moral, espiritual e daí por diante. Portanto, veja, meus irmãos, que eu procurei classificar aos irmãos aqui dois aspectos dessa classificação mentiroso como filho do diabo. O primeiro aspecto, ele é negativo, ou seja, uma pessoa não pode ser classificada como filho do diabo apenas porque cometeu um erro acidental. Erros acidentais devem nos tornar como crentes, pessoas mais fortes, pessoas arrependidas, dispostas a não praticar isso novamente. E do outro lado, nós temos justamente um caminho de expediente de maldade, de expediente de servidão, de expediente de necessidade de pecar, de expediente de vício no pecado. Justamente de pessoas que uma vez escorregaram, do lado de cá, e não vigiaram, escorregaram de novo, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, não é assim? E as pessoas vão se endurecendo cada vez mais. Portanto, do aspecto negativo, ninguém se torna filho do diabo porque cometeu uma mentirinha. Nesse aspecto, é mito. A Bíblia diz diferente. Pode carimbar aí um carimbo de tela cheia, porque uma mentirinha não faz ninguém filho do diabo.
O que faz alguém filho do diabo é a vida prostrada, é a vida dependente, é a vida de expediente na prática da mentira, do engano, da maldade, da traição, da corrupção, da prostituição cultural ou corporal, ou matrimonial, qualquer ou quaisquer que seja as circunstâncias. Um coração endurecido faz das pessoas filhos do diabo. Erro e fracasso na vida faz parte do nosso aprendizado, faz parte deste nosso tabernáculo, faz parte dessa caminhada cristã. É para isso que existe a Bíblia, é para isso que existem os líderes, é para isso que existem pessoas como eu, que está aqui gravando vídeo para você, e muitas outras que são muito melhores do que eu, e provavelmente já explicaram esse texto muito melhores do que eu, mas nós estamos aqui exatamente para ajudá-la na sua caminhada. Erros todos nós cometemos. Não somos filhos do diabo por causa disso. Portanto, mais uma vez, isso é mito. Não creia nisso. Os filhos do diabo são conhecidos por suas obras. E isso é o suprassumo do ensinamento de Jesus, que João também faz questão de relatar na sua Epístola Universal, no capítulo 3, verso 4 e seguintes, onde nós lemos o seguinte. Veja bem, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque todo pecado é iniquidade. Nós já falamos um pouquinho sobre isso aqui, num vídeo que eu vou deixar para você aí no canto superior, ou esquerdo ou direito da tela, você vai poder aprender um pouquinho mais sobre isso, a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Continuemos. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Eu chamo a atenção dos irmãos para diferenciar pecados e pecado, amém? No singular sempre é sistema e no plural sempre são ações pecaminosas. E o verso 6 nos diz o seguinte: e qualquer que nele permanece não peca, e qualquer que peca não viu e nem conheceu. Esse pecar aqui quer dizer viver na prática do pecado. Veja se não coaduna com o que Jesus ensinou em João 8:44. Filho do diabo é aquele que peca como o diabo peca. Desde o princípio, nunca afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Ele não quer saber da verdade. Amém? Verso 8 diz assim: e quem comete, ou seja, vive pecando, vive cometendo pecado, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém, meus irmãos? Quem conheceu a Cristo, esse laço do nunca, do não há, do desde o princípio, ele foi quebrado. Essa corrente foi quebrada. Não há continuidade de uma vida pecaminosa, porque Cristo quebrou esse vínculo. Terminando aqui, os 2 últimos versículos dizem o seguinte: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Terminando, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Amém, meus irmãos? O capítulo 4 de João, capítulo 5, também vão aprofundar essa teoria joanina que lutou contra os gnósticos, que também eram filhos do diabo, amém? Na sua época, ensinando sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu espero ter tirado a sua dúvida com relação a essa passagem, ao entendimento deste texto e principalmente o que Jesus quis ensinar com esta doutrina quando repreendeu os fariseus e ensinou os crentes com relação aos filhos do diabo e a paternidade do diabo sobre os seus filhos mentirosos, que nós aprendemos aqui, não são as mentiras acidentais, mas a mentira como expediente, como rotina de vida. E espero ter também desmistificado essa ideia, que até os mais velhos falam para os mais novos, né? Não mente não, né? Porque essa mentirinha aí, não sabe quem mente é filho do diabo, esse negócio todo. Não, essas mentirinhas, essas brincadeiras, essas coisas, irmãos, pequenas, desde que não são vícios, desde que não provoquem em você uma necessidade de mentir sempre o que é, na verdade, acidental na sua vida, não te fará de maneira nenhuma um filho do diabo. Nem por isso, né, você vai deixar de vigiar. Nem por isso você vai deixar de fechar a sua boquinha, né, para não falar mais enquanto não deve e nem falar de menos quando deve ser falado.
Caminhando desta forma, vigiando e, sobretudo, olhando para a palavra de Deus, nós só temos a amadurecer na fé, só temos a caminhar em direção ao céu, em direção à verdade que nos liberta e nos libertará deste mundo mal. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa a sua inscrição, amém? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e nós nos vemos num próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!